Olá! Todos nós sabemos que a doença de Alzheimer é uma doença progressiva. O que às vezes a gente esquece é que existem medidas que podem retardar a progressão da doença de Alzheimer. Nesse vídeo eu vou passar 3 informações que são muito importantes para que a gente consiga reduzir a progressão dessa doença. O primeiro ponto que a gente precisa considerar é se o nosso parente ele apresenta algum grau de privação sensorial, ou alguns autores chamam também de fragilidade sensorial, principalmente perda auditiva e déficit visual. Então é importante fazer esse tipo de análise e procurar tratar. Existem vários estudos mostrando que o paciente que apresenta perda auditiva ou eventualmente perda visual, ele tem um desempenho cognitivo pior do que aqueles pacientes que não apresentam. Então, se há perda auditiva, a gente precisa ver como que nós podemos fazer para tratar, eventualmente utilizar uma prótese. E se há uma perda visual, obviamente ver se pode ser melhorado o óculos, se a gente precisa fazer uma cirurgia de catarata. Também a gente precisa analisar qual que é o grau da demência. Se for uma doença muito avançada, aí talvez já não valha mais a pena. O paciente não vai tolerar o pós-operatório, mas a gente precisa fazer esse tipo de análise. O segundo ponto, que é muito importante para que a gente consiga desacelerar a progressão da demência, é fazer uma boa estimulação cognitiva e uma boa estimulação física. Como é que a gente pode fazer uma estimulação física? Caminhada, natação, hidroginástica, eventualmente um pilates, uma academia, o que for mais fácil dentro do contexto de cada paciente. E a estimulação cognitiva? Eu posso fazer palavra cruzada, montar quebra-cabeça, sudoku, eventualmente eu posso procurar alguns aplicativos, por exemplo, existe um de línguas que o paciente vai aprendendo línguas, chamado Duolingo, entre outros. Existe o Lumosity, que é um aplicativo para também fazer uma estimulação cognitiva que mostra como é que é a evolução do paciente. Existem escolas próprias para esse fim, então eu me lembro, por exemplo, do Kumon, do Supera, entre outras escolas, teria que ver o que tem mais próximo de vocês. E também a gente pode lançar mão de profissionais, um trabalho de artes plásticas, um trabalho de crochê, pintura, artesanato, eventualmente uma psicopedagoga, uma neuropsicóloga, uma terapeuta ocupacional, para fazer um trabalho mais focado em reabilitação cognitiva. É muito importante também, nesse ponto de estimulação física e cognitiva, ter mais contato social. Infelizmente, durante a pandemia, os nossos idosos ficaram muito restritos, claro, por uma medida de saúde pública. Mas agora que a pandemia está reduzindo um pouco o seu impacto, é importante retomar o contato com amigos, com parentes, atividade de lazer, na igreja. É muito importante para o idoso contar, ouvir, certo? Às vezes eu dou uma dica no consultório para pegar os netos. Quantos netos são? São 5 netos. Então vamos fazer uma escala de segunda a sexta, 10 minutos, cada neto liga ou faz uma visita de poucos minutos para ouvir, contar histórias, trocar informações com o idoso, é muito importante. Qual que é o pior cenário possível? É o que eu chamo de sofá-terapia. Sofá-terapia é quando o idoso fica o dia inteiro no sofá, vendo televisão ou vendo nada, cochila, acorda, vê um pouquinho de novela, cochila, acorda, vê um pouquinho de jornal. Isso é terrível para a evolução. Então a gente precisa fazer o máximo possível para estimular, ter mais contato social, manter a mente ativa e o corpo ativo. Por fim, o último elemento que é muito importante que a gente às vezes esquece é a medicação. E eu não estou falando aqui do aducanumab, que foi recentemente aprovado pelo FDA, e agora está falando-se muito do lecanemab, e daqui a pouco deve sair os resultados mais conclusivos do donanemab. Eu estou falando dos velhos anticolinesterásicos que estão no mercado há mais de 20 anos, donepezila, rivastigmina e galantamina. São medicações que têm a sua eficácia
comprovada para a demência e vários estudos observacionais mostram que os pacientes que fazem uso dessa medicação ou que fazem o início mais precoce dessa medicação, eles têm uma evolução melhor do que aqueles pacientes que ou iniciam mais tardiamente ou não iniciam esse tipo de medicação. Vou só citar um exemplo, na importante revista Neurology, em 2021, ano passado, foi publicado um estudo com quase 16 mil pacientes, com um tempo grande de segmento, médio de 5 anos, em que se mostra que esses pacientes que fizeram uso de anticolinesterásico, além de evoluir melhor do ponto de vista cognitivo, inclusive a mortalidade nesses pacientes foi bem menor, algo em torno de 27%. Então é muito importante tentar manter o tratamento específico para a doença de Alzheimer nesses pacientes. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você e até o próximo vídeo.